Nesse vídeo, vamos explicar resumidamente sobre as duas colônias francesas que existiram aqui no território brasileiro, nos séculos XVI e XVII. Antes de mais nada, é necessário um pouco de contexto. Isso nos leva diretamente a 1494, quando o Papa Alexandre VI retificou o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras recém-descobertas entre as duas potências ibéricas, o Reino de Portugal e o Reino da Espanha. Obviamente, tiveram aqueles que não ficaram muito felizes com essa decisão, afinal, todos queriam uma fatia das terras do Novo Mundo. E claro que também tiveram aqueles que ficaram desconfiados quanto à parcialidade do Papa Alexandre VI. Afinal, ele era espanhol. Tudo isso acarretou em vários reinos fazendo visitas constantes à costa brasileira. E claro, os portugueses, pelo tamanho da costa, não conseguiriam manter vigília sobre todo o território. Dentre esses reinos, é claro, tínhamos a França. E bom, não podemos falar de França nesse período sem citar a Contra-Reforma. A França foi um dos países mais afetados. Os protestantes franceses estavam sendo perseguidos pelos católicos nesse momento e precisavam de uma rota de fuga para fugir de toda essa perseguição. E então, em 1555, Nicolas Durand de Villegnon, vice-almirante e veterano de guerra, se junta de outros 600 colonos e lidera a expedição que fundaria a França Antártica na Baía de Guanabara. Entre os 600 colonos, muitos deles eram protestantes, que estavam justamente tentando fugir de toda essa situação na Europa. Infelizmente para eles, a vida na colônia era de fato dura. Se tinha uma falta de recursos, os recursos eram muito escassos, e os conflitos religiosos ainda se mantinham, tinha uma certa tensão entre os católicos e os protestantes. Em 1559, Nicolas Villegnon precisou voltar à França para resolver alguns conflitos, e aproveitando-se disso, o governador-geral do Brasil na época, o Mendes Sá, faz uma expedição, que dá muito certo. Porém, os franceses ainda não tinham sido completamente expulsos. Seu cargo de governador-geral é passado a seu sobrinho, Estácio de Sá. E em 1º de março de 1565, ele funda o Forte de São Sebastião, do Rio de Janeiro, ali perto onde os franceses estavam instalados, o que deixa eles cercados, e em 1567, os franceses são totalmente expulsos da Baía de Guanabara. Bom, agora que já falamos sobre a França Antártica, vamos falar um pouco sobre a França Equinocial. Bom, a França Equinocial ela foi mais uma tentativa ousada dos franceses de estabelecer uma colônia aqui no território brasileiro. A origem do nome está relacionada com o território estar próximo à linha do Equador, que antigamente era chamada de linha equinocial. Esta colônia teve início em 1612, sob o comando de Daniel de Latouche. Os franceses embarcaram no Maranhão e fundaram a cidade de São Luís XIII, que era uma homenagem ao rei francês da época. E o que eles queriam? Bom, eles queriam uma expansão comercial e religiosa, é claro. Para isso, eles se aliaram com os Tupinambás, uma tribo indígena. No caso, novamente se aliaram, eles já tinham feito isso antes. Mas apesar desse apoio e das ambições de permanecer por muito tempo, a França Equinocial durou bem pouco. Em 1615, os portugueses, com a ajuda dos espanhóis, expulsaram os franceses de lá, então a colônia durou menos de 3 anos. Essa tentativa de colônia francesa era parte de um plano bem maior, para tentar expandir seu domínio pelo Atlântico Sul, mas acabou sendo frustrada pela poderosa União Ibérica, uma aliança entre Portugal e Espanha. No entanto, os franceses não saíram de mãos abanando. Eles conseguiram uma indenização pelas suas perdas. E mesmo que tenham sido expulsos, seu legado permanece. São Luís é a única capital brasileira que foi fundada por franceses. Incrível, né? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo.